Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso Eufêmia Cast, o podcast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você. Eu sou Meline Lopes. E eu sou Raíssa França, e nada melhor do que começar esse programa falando um pouquinho sobre as nossas patrocinadoras e apoiadoras, né, Meline? Quem são elas? Isso mesmo, para começar o Cada Minuto, que sempre traz visibilidade para nós, no nosso programa, no nosso dia a dia, né, Rai? Isso mesmo, mais dengo com esse cappuccino maravilhoso que a gente tá trazendo aqui hoje. Leila Monteiro Brand, acessórios feitos para promover a nossa autoestima. E Cláudia Sampaio, Bem Casados. Muito bem, então vamos começar o programa de hoje e a gente tem aqui o prazer ao nosso lado de compartilhar essa bancada aqui de hoje com uma pessoa que eu acabei de falar que é das artes. Tem a veia completamente artística, ela é afro-indígena, atriz, escritora, ativista LGBT, militante do Partido dos Trabalhadores e mulher trans. Além disso, é assessora técnica para políticas LGBT na Secretaria da Mulher e Direitos Humanos do Estado de Alagoas. Seja muito bem-vinda, Isis Florescer, está aqui com a gente hoje. Nossa, eu que agradeço ao convite. Eu acho que o portal é um portal inovador, né? É um trabalho que vocês estão fazendo com todo o empenho, né? E antenadas com o debate, né? Para as mulheres no século XXI. Muito obrigada. E primeiro a gente quer o objeto. Trouxe para nós o presentinho. Então, menina, eu trouxe um objeto que, na verdade, é um objeto atualíssimo, né? Que é o Segunda Pele, que foi um livro contemplado no edital de cultura em 2020 pela Lei Aldir Blanc. E aí eu trouxe ele para deixar um aqui para vocês e outros para serem sorteados com eu amo. Ouvintes, com os participantes. Muito bom. E a gente também, obrigada, a gente vai sortear. Vamos ver como é que a gente faz esse sorteio, né, Raia, para as meninas. Mas antes eu quero ler, com certeza. O Segunda Pele é um livro que é atravessado pela questão dessas vivências, né, que são marcadas das mulheres trans. Mas ele dialoga com todas nós, porque ele fala muito sobre a solidão, sobre o silenciamento, sobre as nossas dores, a nossa dificuldade de existir nesse mundo, né, que é cheio de imposições que marcam por causa da categoria de gênero, seja homem ou mulher, né? E aí eu acho que ele traz essas reflexões de como é, né? Você se descobrir, se perceber, né? Como é que a gente pode resistir nesse mundo. Muito interessante. Bem. A gente também tem uma coisinha pra você. É uma troca, na verdade. É uma troca aqui que a gente faz com as convidadas. Espero que você goste. É, uma lembrancinha. Ai, lindo, feita por feita por uma mulher aqui do mercado do artesanato, Linda. a Clécia. Você inspira. Coloquei aí na sua mesinha de cabeceira pra não esquecer. Com certeza. Então vamos embora, começar aqui as nossas perguntas. E eu vi que é um audiolivro. Isso que mesmo. Interessante, muito Que legal. detalhe, Como é que muito surgiu bom. essa ideia do livro, Então, Isis? o livro é de uma editora independente, né, da Sapatilhas de Arame. A Bruca Teixeira é a responsável pela editora. Ela trabalha num segmento, né, fortalecendo as vozes LGBTs, principalmente de mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres com deficiência. Então, ela já faz um trabalho com arte visual e literatura com essas mulheres, com esse segmento. E ela pensou, a gente pode oferecer mais um produto, né? Tem mais um diferencial que seria o audiolivro. E eu acho que dialoga também muito com a história do podcast atualmente. As pessoas estão muito ligadas em ouvir, né, as coisas. Então, é uma experiência diferente você ler e outra você ouvir o livro. Nossa, o livro foi construído, né, o audiolivro foi construído com duas musicistas, também mulheres maravilhosas, que é a Miriam Abes, que é professora da UFAL. E ela toca, eu acho que é violoncelo, aí ela me perdoe se eu falei errado, mas ela toca os instrumentos de corda, aqueles instrumentos grandes, bonitos que a gente vê em orquestra. E a Manu Preta, que é percussionista. Então elas duas fizeram a trilha, compuseram, criaram com a gente. E o livro é todo recitado por mim, as poesias são recitadas por mim. E esse é o diferencial desse livro também, né? Além de ser um livro feito... É o primeiro livro lançado por uma mulher trans no estado de Alagoas. Isso, é isso que a gente queria saber. Isso eu já lhe conheço de longas datas, viu? Sim, já lhe entrevistei de outras polêmicas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de ser mulher trans aqui em um estado que é muito, né, ainda homofóbico, transfóbico, preconceituoso. A gente sabe que Alagoas ainda tem, né, como outros estados também, ainda tem essa situação, esse cenário lamentável. E eu queria saber de você, assim, como que é pra você ser mulher trans aqui? Você é uma pessoa que escreveu um livro, é ativista, tá sempre à frente, né, desses movimentos.
Como é que é pra você aqui? Como é que você avalia esse cenário? Você acha que as pessoas já mudaram um pouco? Você acha que não, que ainda existe um caminho a ser percorrido? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Raíssa, eu acho que é um movimento mesmo, assim, que a gente está lutando por isso já há algum tempo. A gente passou por um período um pouco mais favorável, porque nas gestões do governo Lula e Dilma havia um diálogo, e foi nessas gestões que houve diálogo para as demandas da mulher, dos negros, dos indígenas, das pessoas LGBTs. E nesse momento, mais ou menos há uns 5 anos, de 2016 para cá, a gente está passando por um momento de fragilidade nessa gestão atual desse governo, que desestruturou, né, os ministérios que trabalhavam com essa questão, com a cultura, com os direitos humanos. Então, assim, ficou um pouco difícil, travou, né, governamentalmente, travou essas questões. E a sociedade também acompanha um pouco esse reflexo, né? A gente tem uma sociedade pautada aí pelo conservadorismo religioso, né? A maioria das pessoas são cristãs, então elas são católicas ou evangélicas. E existe eu acho que certos tabus e dogmas que são reforçados por conta da religião. E aí eu acho que os avanços que nós tivemos no Brasil para a população das mulheres trans e travestis ou para o segmento LGBT, eles vêm todos por força da lei, né? O que acontece é que a gente vai ou não vai estar sempre procurando um mecanismo jurídico para poder acionar, né, os nossos direitos, refletir sobre isso, e nessa medida a gente vem avançando. Então o Brasil tem, né, a lei da união homoafetiva, né, os casais homoafetivos podem casar civilmente, a gente tem a retificação de nome e gênero para as pessoas trans, quer dizer, o Estado brasileiro reconheceu que as pessoas trans existem, que a identidade delas precisam ser respeitadas, independente se as pessoas, né, religiosas, enfim, concordam ou não, porque a gente vive sobre a Constituição brasileira de 88, então a gente precisa respeitar, né, e conviver civilmente de acordo com ela. Então a gente tem esses avanços, teve a Lei Maria da Penha, que já completa 20 anos, né, ou mais, se eu não me engano, e mesmo assim o Brasil ainda é um país com essa epidemia do feminicídio muito alta, né, então a gente tem esses avanços, mas a gente sofre coletivamente por causa de crenças e valores pessoais, crenças e valores religiosos, né, que aí atrapalham que a sociedade caminhe. O que eu sinto como mulher trans é que nesse momento a gente consegue falar, se expor, ir atrás dos nossos direitos, consegue dialogar nos espaços, né? Quando, enfim, há 10 anos atrás eu estaria sentada com 2 mulheres cisgêneras conversando sobre essas questões. Então a gente sente que as coisas avançam, mas é tudo sempre lento e demanda também coletivamente que todo mundo se esforce e contribui para que as coisas mudem. Infelizmente o país ainda está nessa estatística, né, de ser o país mais violento com as pessoas trans e travestis. A gente tem o levantamento feito pela ANTRA, que é a primeira associação nacional que faz esses dados, já que o governo não possui um instrumento que avalia, que acompanha esses dados, né, da violência. A segurança pública também não tem. Então, assim, a ANTRA faz esse papel. Eu acho que tem um organismo internacional que é ligado à ONU, que é a Transgender Europe, que também faz esse acompanhamento. Infelizmente, o Brasil é o país mais hostil com a população LGBT, principalmente com as mulheres trans e travestis. Cansou. Não, mas muita é verdade. informação. Muita informação. E como é que foi, agora uma pergunta mais pessoal, o seu despertar nesse processo? Ótimo, que eu gosto muito de chamar de florescer, né? Exato. Exatamente. Foi todo Eu ia até perguntar se tinha de fato alguma relação com o seu... Então, menina, é muito louco, porque assim, eu sempre, desde a infância, eu fui criada só por mulheres, né? E assim, o meu referencial feminino é o contrário do que a gente aprende. As mulheres que eu convivi, elas todas tiveram que ser fortes, elas todas tinham que ser independentes, elas tinham que ensinar a gente a cuidar de si mesmas, sabe? A não depender de ninguém. Então esse é o meu referencial. O referencial de força, sabe? De ser independente, de ter autonomia, tudo eu aprendi com as mulheres. O referencial masculino que eu via era de violência, era de covardia, sabe? Então, na minha cabeça é diferente. Quando as pessoas falam de força, de independência, de não sei o quê, eu já lembro logo das mulheres que me criaram. Minhas avós, minha mãe, minhas tias. Esse é o referencial para mim. E aí eu acho que, aí o Freud explica, né, que inconscientemente a gente vai buscar essa identificação, e eu sempre me reconheci como elas. E
eu me comportava como elas, eu agia como elas, mas eu não tinha dimensão, né? Isso desde a infância. Há 30 anos atrás eu não tinha dimensão, a gente não tinha esse diálogo que a gente está tendo aqui, né? Há 30 anos atrás, quando a gente assistia uma matéria na TV, as pessoas diziam, quando se perguntava, né? O que você acha de homens que gostam de homens, de mulheres, as pessoas falavam em matar. Existe na internet essas entrevistas, né? Com um público assim aleatório, e as pessoas falavam em matar. Então, assim, eu não tinha dimensão. Eu sabia que eu era igual a elas, mas eu não sabia o que é que me separava, né? Da minha mãe, das minhas irmãs, enfim, das minhas tias. E aí eu fui crescendo e convivendo, e a gente aprende na sociedade binária de gênero, né? Que diz que homem tem pênis e mulher tem vagina. A partir desse dado biológico, a gente é encaminhado para uma identidade feminina ou masculina. E aí você deve desempenhar esse papel. Então, assim, eu fui encaminhada para isso, só que eu não me identificava. E aí eu ficava frustrada num conflito, não necessariamente com o meu corpo, mas porque eu não era, assim, lida como as outras mulheres. Enfim, eu acho que esse despertar, esse entendimento, ele veio mesmo no esteio desse movimento, né? E aí a importância da visibilidade, da representatividade, da gente ter esses espaços de diálogo. Porque quando eu vi que tinham outras como eu, né? Que não eram aquelas outras que também são estigmatizadas e colocadas em um lugar, que são expulsas de casa, que não é a minha realidade, que elas não conseguem acessar o espaço escolar por causa desses preconceitos todos. E acabam, infelizmente, na prostituição, que a maioria das mulheres trans e travestis acabam por essas questões da violência com esse corpo, desse não entendimento, né? Da família, do espaço escolar, do Estado. Então, assim, quando eu vi que existiam outras mulheres, como a Lineker, a Linda Quebrada, a Laerte, que transicionou já na fase idosa da vida. Então, eu disse, não, é possível. Eu me reconheço, eu sou isso. E aí veio, eu comecei a ler, a entender esse processo. Você tinha quantos anos na época, você lembra? Uns 30. Eu já tô na casa dos 30. Você já tinha 30 anos? Sim. Então, faz 4 anos já, né? 2018 e tal. E aí eu vi, eu já morava sozinha. Eu trabalhava. Eu já tinha tido relacionamentos, porque na época eu ainda era lida como homossexual, eu não entendia, enfim. Então eu disse, não tem mais nada para me prender. A minha família não já... E aí eu só foi uma questão de colocar para fora aquilo que eu já me sentia, né, dentro. Claro que não é fácil, que as pessoas não entendem, porque é um assunto, uma temática que ainda vai demorar. A gente ainda está caminhando, a gente ainda está lutando para isso. A gente ainda não respeita o direito e a autonomia do corpo feminino, né? Por exemplo, mulheres não têm o direito de abortar, mulheres não têm o direito de dizer, eu não quero mais ter filhos e precisa da autorização. Então a gente ainda tem essa disputa por causa da hierarquia, né? Do privilégio masculino. Mas aí a gente segue lutando, eu fui me reconhecendo, foi difícil, acho que você me conheceu nessa época da turbulência, né, que eu trabalhava numa empresa. Sim, foi nessa época mesmo. A qual, assim, foi muito delicado, a empresa não soube tratar, né, dessa questão, enfim, mas aí é isso, eu já estava me articulando, conhecendo outras pessoas, trans e LGBTs, ativistas, pessoas que entendiam disso, e recebi também esse fortalecimento, porque quando a gente tem conhecimento, né, quando a gente tem espaço, quando a gente tem a oportunidade de dialogar, a gente se fortalece. Então isso favoreceu para que eu pudesse me legitimar, me reconhecer, e aí eu fui procurando. E na época, né, eu acho que tinha acabado de ser autorizada a retificação em 2018. Sim. Tinha a questão também da psicologia, que tinha acabado de tirar essa questão de ser doença, né, o transtorno psicológico, que não é uma condição da pessoa ser trans, né, como ser cisgênero, é como você se reconhece e se enxerga no mundo. Então, assim, esse despertar não foi fácil, eu acho que não é para ninguém, né? A gente escuta muito poucos casos de famílias que apoiam, de famílias que compreendem, né? E que vão lutar juntas, porque é uma luta, porque em qualquer espaço que a gente for, a gente vai precisar sempre lutar. A coisa ainda não está colocada. O Brasil é um país que, em termos de legislação, ainda é muito ausente com a população LGBT. Né? Todo o nosso avanço vem da jurisdição, vem dessa questão da gente entrar com um processo, de procurar, sabe, uma OAB. Primeiro você sofreu a violência, depois você tem que... E é cansativo, é exaustivo. Nem todo mundo tem o psicológico, né, tá saudável o suficiente, tem essa coragem o suficiente de estar indo atrás dos seus direitos, ou de saber que existem direitos. Exatamente. Então, hoje em dia, tem meninas no interior
com essa precarização dos profissionais, né, que trabalham com o judiciário, o cartório. Todo cartório é obrigado a fazer retificação. Eu levo o que eles me pedem, eu pago a taxa. Mas existe toda uma estrutura, as pessoas lidam com preconceito, as pessoas vão embora, as que chegam, tem muitas que eu nem sabia. Aí usa o nome social. O nome social é um direito apenas nos espaços públicos, onde aqui em Marcel, por exemplo, o governo do estado institui um decreto. Então, em toda instância que qualquer pessoa trans tratar nos órgãos públicos, né, na saúde, na educação, precisa ser respeitado. É um direito, o nome social. A pessoa ainda não retificou o nome, mas ela tem o direito de ser chamada e tratada como ela se identifica. Já a gente que já fez a retificação de nome e gênero, a gente tem que ser respeitada porque já é civilmente reconhecida pelo Estado brasileiro. Então são duas coisas. Então a gente avança, a gente retrocede, a gente negocia. E assim, não é fácil, a caminhada não é fácil. A gente tem a Linda Quebrada agora no Big Brother e é revolucionário. Né? Tem uma travesti, ela não se coloca como mulher trans, que a travesti é mais uma identidade feminina. E é muito forte, porque para uma sociedade tão conservadora, o que é isso? Uma figura que não se deixa se capturar e que ela diz, não, a minha identidade é feminina, me respeite, me trate no feminino. Ela fez a retificação. Mas esse termo travesti sempre foi associado ao quê? Ao que é ruim, ao que é mal visto, ao que é perigoso, à violência. Questão, né? Então há todo um estigma que se carrega. E o que o movimento faz é ressignificar. Né? Então, eu acho que assim, há muito a se avançar. O Estado aqui em Alagoas, né, está aberto a esse diálogo. A Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos está aberta a esse diálogo com a população LGBT. A gente acolhe várias demandas, a gente encaminha essas demandas, a gente está ali também para criar e fortalecer os mecanismos públicos para atender e acolher essa população. Então, assim, eu vejo que mesmo, né, com esses momentos de caos, de desgoverno que a gente vive, nós temos os espaços, os mecanismos para nos apropriarmos e dizer, não, a gente tem que dialogar, tem que cobrar, tem que... Hoje em Alagoas nós temos 2 ambulatórios trans, que acompanham o processo, né, da transexualização. E aí não foi do dia para a noite. Anos lutaram por isso. Em 2019 implementaram, coincidentemente, a UFAL e o Estado, né, a gente tem no Hospital Metropolitano e a gente tem na UFAL, no HU, e está lá, aberto para acolher, para direcionar, sabe, para encaminhar, mas não é. Para que o equipamento continue vivo, as pessoas precisam frequentar. Então, todo espaço é assim, né? A gente conquista um direito, a gente precisa colocar ele em prática, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam sobre isso. Eu estive recentemente em Recife e eu fiquei espantada com a educação das pessoas. Eu não sei de que forma isso se dá. Recife aqui do lado. E assim, eu não fui desrespeitada em nenhum momento. Sabe? Me trataram sempre no gênero feminino. Porque é uma imagem. Você olha pra mim e você vê uma mulher. Se você acha na sua cabeça, tem outra incompreensão e busca, é porque você está lutando para ser preconceituoso mesmo e para disseminar o seu preconceito. Eu fiquei espantada do morador de rua, da pessoa que me atendia em qualquer lugar. Ninguém me tratou no gênero errado. Ninguém, sabe? Eu disse, oxe, como foi assim? Aí eu tava nos bares e restaurantes, aí via lá o cartaz, lei antidiscriminação. Aqui, neste estabelecimento, é proibido super a discriminação isso, né? de gênero e de identidade, de orientação sexual. Quer dizer, as pessoas estão ligadas. Se não tivesse essa sensibilização, porque não adianta ter só uma lei. Se você não tiver, entender, né, que aquilo precisa ser aplicado na sociedade, para que não seja só criminalização. Eu não vou lhe respeitar e vou lá, lhe processo, não sei o que, a gente fica nesse jogo. A ideia é que você aprenda sobre isso, aprenda a respeitar e conviver com o outro. Porque a Constituição garante esse espaço diverso na sociedade, né? Agora, Isis, você não só se reconheceu, você se reconheceu e botou a cara para jogo, porque você participa de lideranças de diversos movimentos, está como assessora, que você falou há pouco também, assessora técnica para políticas LGBT e tal. Então, quanto mais a gente se expõe, mais a gente sabe que a visibilidade tem o seu bônus e tem o seu ônus também. E você sofre algum tipo de ataque, ou você já sofreu algum tipo de preconceito, de repúdio por conta disso, por ser essa voz tão ativa em relação a esse movimento? Então, até o presente momento, eu não passei por situações que sejam tão delicadas nesse sentido por conta do ativismo, ou da militância, ou desse destaque em função desse livro que me colocou num lugar, assim, né, de exposição. Mas, por exemplo, eu passei por uma situação, eu moro num condomínio popular, do Minha Casa Minha Vida, que foi outro programa que foi muito importante para pessoas que
nunca sonharam em ter uma casa, sabe? Sim. Então, assim, eu moro nesse programa que eu fui financiar pela Caixa, consegui e tal. E aí, tem algumas pessoas que alugam suas casas. E os meus, alguns vizinhos, homens, né? Sempre ficavam me assediando ou me provocando, porque eu moro sozinha, né? Sou uma mulher trans morando sozinha. E tem essa questão, ela mora sozinha, a mulher que mora sozinha, ela é uma figura pública, né? Ela tem que ser... Tem que deixar esse trânsito e esse acesso livre, né? Uhum. E uma mulher trans, menos ainda, né? Então, assim, eles tentavam muito as abordagens, muitos acessos. E aquilo foi me cansando, até que eles perceberam que eles não iam ter essa abertura comigo, né? Não é porque eu sou trans que a pessoa vai ter uma abertura comigo. Tem esse lugar que a gente não deseja, não escolhe. A gente é desejada, objetificada, desumanizada o tempo todo. Então, a gente não tem voz. Na cabeça do homem, vocês sabem disso, né? Assim, a mulher não tem voz, não tem vez. Eu desejo, eu quero, você, não sei o quê. E o não é recebido, assim... Sabe? Então, assim, eu nunca admiti esse tipo de assédio, eu nunca deixei que ele, né, entrasse na minha vida e eles ficaram incomodados. Então, durou aí mais ou menos 1 ano, até que começou a ficar uma situação insustentável. Eles começavam, como eu sou vizinha, né, de corredor, e aí eles começavam a escutar som alto, são pessoas que são envolvidas com drogas e blá, blá, blá. Enfim, e aquele incômodo foi crescendo. Até que um dia eu cheguei à noite em casa e tava aquela... algazarra, e ninguém se incomodava. Eu disse, minha gente, eu tô no condomínio, qualquer pessoa pode reclamar, porque eu vou ter que reclamar. Eu disse, não, é direcionado. Aí eu tive que acionar, né, acionei os contatos, fui acolhida, então a polícia veio, fez a abordagem e tal. A nossa polícia tem esse preparo, esse entendimento, né, recebe uma formação continuada, porque a Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos promove, através da pasta, né, LGBT, essa formação e essa sensibilização com esses outros órgãos que estão também atentos e acolhendo essa questão. Sim. Então, a segurança pública e a saúde Estão alinhadas nisso, né? Estão aliadas com esse olhar, né? Mas não porque elas querem, porque existe portarias, decretos, determinações federais, estaduais, né? Que dizem, você precisa trabalhar com a população e acolher elas dessa forma, eles têm direito a isso. Então, assim, eu vivi essa situação de exposição e depois disso, dessa mediação, desse conflito, eles perceberam que eu era gente, que eu era uma pessoa, que eu era uma cidadã, que eu, né? Porque essas pessoas parecem que só percebem que você existe, que você é gente, que você é cidadã comum, quando há algum tipo de abordagem que faça elas dizer, peraí, não é assim não, você não pode ir lá fazer o que quiser. Eu não vou mexer, né? Você não pode fazer o que quiser porque ela é uma mulher trans, porque ela é travesti ou porque ele é um homem trans. Você não pode ir lá e desrespeitar a pessoa e desumanizá-la e violentá-la e ficar por isso mesmo. Ela tem direitos como você e você vai aprender a respeitar. Então, assim, houve essa abordagem, houve esse entendimento. Eu não sei se eles compreenderam ou não, eu sei que as coisas diminuíram, né? Esse tipo de assédio diminuiu, eles passaram a não mais praticar e de repente também o vizinho se mudou recentemente, então foi ótimo pra mim. Enfim, mas criou-se, porque o condomínio, né, a gente mora no condomínio, então todo o condomínio ficou sabendo, então de burburinho em burburinho, e eu já moro ali desde que o condomínio foi entregue. Então, assim, eu nunca passei por situações constrangedoras no condomínio, necessariamente de alguém dizer, sabe, só dessa situação específica. Quanto à questão dessa retaliação, eu não tive ainda essa experiência. Confesso que acompanho algumas, tipo a Erika Hilton, meninas que estão realmente em espaços de poder, que tem uma amplitude, né, muito grande, que passam por esse tipo de cobrança de exposição. O meu Instagram é aberto, né, o Isis Florescer, porque eu compartilho minhas poesias, eu compartilho foto que eu gosto faço dele um diário. E, assim, não tenho. Já tive muito assédio no sentido de que também tem isso, né, se você... Tudo é imagem nessa sociedade. Então, se você é uma figura que é digerível, que é interessante, que você, né, visualmente você atrai ou desperta algum interesse, então as pessoas conseguem, né, lhe aceitar ou lhe tolerar nos espaços com mais facilidade. Então, assim, até agora não, mas esse ano é um ano também diferente. Eu já estou em outra, né, agora nesse cargo. Em breve a gente está também com expectativas de se lançar, né, nos espaços de representação. Então, se lançar deputada, vereadora, em chapas coletivas, que é o que eu me identifico, né, pelo Partido dos Trabalhadores. Então é isso, a gente pretende ocupar esses espaços para dialogar, para avançar. E quando eu falo assim,
no feminismo, que é um racha, né, e é muito estratégico para eles, essa coisa do tal do feminismo radical, que aí já vai questionar muitas coisas e é um tiro no pé contra o próprio feminismo, mas tem o feminismo negro, o feminismo trans, o feminismo lésbico. Então todos esses feminismos, eles estão conversando e se integrando, porque é uma pauta sobre o gênero, é uma pauta sobre hierarquia de poder, né? E quando a gente consegue se unir, a gente consegue modificar as estruturas, né? E eu vejo que a gente vai avançando nesse sentido. Eu tenho uma pergunta para você, que eu vi uma vez um post seu, que você falou mais ou menos assim, que a mulher trans era muito vista pelo homem hétero, né? Pelo homem como um objeto de prazer. E que, em muitas situações, a mulher trans não era vista como uma mulher para se ter um relacionamento, para se divulgar, para estar ali. Eu achei isso muito interessante, inclusive era uma pauta até que eu queria fazer sobre isso, porque realmente eu comecei a pensar, assim, ao meu redor, quantos homens namoram com mulheres que são trans, eu não conheço. Então, assim, você começa... Nem eu conheço. Pois é, você começa a observar, e muitas vezes o homem ele acaba tendo a relação com a mulher trans só para o sexo. Isso. E aí eu queria saber de você com relação a isso, a esse seu post que eu achei bem interessante. Realmente o homem ele tem isso, você... infelizmente, é essa realidade que você colocou, assim. Existe todo um preconceito e um entendimento, né, de que aquele corpo, ele não se encaixa, não se adequa na mulher ideal, né, na mulher biologicamente aceita. Então, assim, a mulher trans está num lugar mesmo para o desejo do homem hétero, né, quando a gente coloca assim, de objetificação, de desumanização. Então, a maioria dos homens héteros que mantém contato com mulheres trans e travestis são ou através da prostituição, que o Brasil é o país que mais consome pornografia com mulheres trans e travestis. O Brasil tá bem de ranking, né? Gente, ele gosta de estar na frente, né? E não é só consumir pornografia virtual, né? Além da pornografia virtual, eles consomem mesmo o trabalho dessas profissionais do sexo. Ou nos aplicativos, né? Eu já usei aplicativos, eu confesso que eu já usei aplicativos para conhecer e interagir. E assim, é muito violento, é um espaço muito violento. Mas não é violento só porque é comigo, que sou mulher trans, é um espaço violento para todas nós. Nossa, é horrível mesmo. Né? Eu não sei se vocês já utilizaram, mas Já, tem coisas do muito. Tipo, você está solteira? Se a gente causa uma impressão, né, tem uma imagem bonita e tal, atraente, por que você está solteira? Não, e homem que já chega mostrando o pinto? Não, esse já tem, esse é nesse já manda nível. foto, tipo, oi, boa noite, pá. É nesse negócio. nível. Nem bom é. menina, Mas você já sabe, recebe. É horrível. Uma cliente minha, é aquela coisa de... Porque a gente ensina muito a fazer o posicionamento digital. A mulher se expor bem para vender seus serviços na internet, é a profissional liberal. E aí, uma cliente minha que é nutricionista, a gente bota o link na bio, né? Entra em contato, fala... Isso. Link na bio, minha filha, o cara ligou com o Já. objeto ali de fora, tipo, falando que era para contratar o nesse serviço nível. dela e mostrou. É esse nível. Gente, Eles são educados desde criança. Qual é a educação que a gente recebe? Ah, a mulher é meiguinha, vai brincar com a bonequinha, vai fazer Princesa, né? casinha, Princesa. vai cozinhar. E o homem? Ah, vai jogar bola, vai correr. Livre. É sempre pra fora. Então a educação que o homem recebe é como se ele e o corpo dele fossem donos do mundo. E da mulher é que a gente tem que pertencer a alguém. E aí o que acontece? Nesses espaços, como vocês estavam colocando, né? Aí tem essas abordagens. Você está solteira? Você tem filhos? Tá? Aí quando você passa pelo ranking dessas perguntas escrotas, porque a gente não pergunta. Eu não fico perguntando se o homem tá casado, se ele tá solteiro, nada disso. Aí vem a questão de ser uma mulher trans. Aí eu tô lá, o cara já desenvolveu, dialogando e tal. Todos ficam impressionados, porque me consideram bonita, e eu tô lá conversando. Aí quando eu me sinto à vontade, que eu não vou estar, né, o tempo todo, eu sou trans. Uns somem, uns começam a curiosidade ficar maior. Ah, mas você faz isso? Quer dizer, eu já perdi a categoria de ser mulher. Quando o cara faz, você faz isso? Manda a foto do instrumento, sem perguntar. Tem aplicativo que ele já manda a foto e ele não quer nem saber. Meu Deus. Né? Então, assim, as violências que nós estamos expostas são inúmeras o tempo todo, né? E que corpos servem para ser a namorada, né? Além de ser do sexo biológico, da mulher cisgênera e tal. A mulher que se encaixa no padrão. Sim. A mulher gorda é desprezada, a mulher preta é desprezada, a mulher trans é desprezada, a mulher com deficiência é desprezada. E no final nós não somos iguais, nós não seremos iguais nunca. E a sociedade é diversa e plural. Então não dá pra gente viver escrava de um padrão. A gente tem que questionar o padrão, tem que conversar sobre isso. Né? Eu acho que esses espaços, né, um portal desse, que traz diversas mulheres de diversos setores, de diversos segmentos, está propiciando isso, esse debate.
E a gente não se torna refém. Você falou, você colocou isso. E às vezes eles nem pensam que uma mulher trans pode ser lésbica. As pessoas condicionam muito. Eita, ela virou mulher, eu vou usar esse termo bem pejorativo, Certo. ela virou mulher, então ela quer um homem. Não! A identidade dela é porque eu me sinto assim, eu sou isso. Eu me expresso desse jeito. Não é porque eu sou uma Muito mulher interessante trans isso que você falou. que eu sou É. hétero. É no lugar, no seu lugar, não é o lugar do Você outro, que né? se sente assim, É, não é exato. que, né? Ai, você- não é, Nunca tinha eu não pensado sou sobre isso, hétero. nem eu. não sou hétero. Eu sou bissexual ou pansexual. E aí, que é a mesma coisa, mas a gente não entra nessa conversa. É. Se a gente for conversar aqui tanta coisa, vai ser Então, assim, 3 as horas pessoas de pensam, ela virou mulher ou ele virou homem porque ele quer. E não, é uma questão da sua identidade. sua identidade. O seu Perfeito. desejo é outra história. Aham. E às vezes pessoas trans vão ser lésbicas, vão ser bissexuais, vão ser gays. Não necessariamente vai ser hétero. E os homens pensam muito que todas as mulheres trans são héteros e que elas estão em busca deles em uma grande furada. mulher. Mas a autoestima do homem Do hétero homem tem que hétero branco ser... tem que respeitar, tem que viu? ser Aqui, ó. respeitada e Bora vendida numa aplaudir, bora farmácia. aplaudir. Tem que ser colocada numa farmácia É pra verdade. vender. Porque... Não, Não, porque masculinidade frágil. eles têm umas coisas É. que, pelo amor de Deus, viu? Ô, Rai, pro bora, confessionário. bora. Eita. Eita, Confessionário. Confessionário é um quadro que a gente tem aqui, onde você vai ter que responder o que vier logo na sua cabeça, tá? É um De Oi. primeira. bate-bola aqui. Não, velho, tô me sentindo no Big Brother. É, Nossa, tipo cenário. isso. Vamos falar do Big Vamos Brother lá. também, já já. É. Vamos lá, uma brasileira que te dá orgulho. Uma Oxe, brasileira. pulou, Pulei o quê? bicha. Vamos pular com o nome. Vamos com essa, depois Vamos volta. começar. Tá. Uma brasileira que me dá orgulho. São tantas brasileiras. Eu acho que eu vou ficar historicamente com a Chica Manicongo, que é a primeira travesti que a gente tem notícia de que foi assassinada e torturada, né? Ainda nos tempos coloniais. Então a Chica Manicongo veio escravizada de África. Em África, no caso, né? Diversos povos não tinha essa relação binária de gênero, tinha outras leituras, então as pessoas se expressavam e ela veio de lá já, nessa figura feminina. Aqui também, na América Latina, temos muitos relatos de povos originários que não tinha esse olhar, porque quem traz essa visão é o colonizador europeu, sobre homem e mulher, pênis e vagina, né? Então, ela veio de lá, já, Chica Manicongo, como uma rainha, guerreira e tal. E aqui na Bahia, ela passa por esse processo de não aceitação, de invalidarem o gênero dela. E ela vai lutar por isso e vai terminar morta. Então ela é uma figura que com certeza inspira, né, a Chica Manicongo. E uma figura que me inspira atualmente é a Aline. A Lineker, para mim, assim, é incrível, porque a transição dela foi, né, no público. Assim, conhecemos a Lineker como ele. E aí ela foi transicionando e você assistindo aquilo foi uma coisa tão efervescente pra mim que eu digo, nossa, é isso. Eu entendi você falar Aline, aí eu Aline. Eu também. Lineker. Depois Não, A mas cantora. sei, Lineker. sim, gosto. Sabe? Muito inclusive. Muito bom. Posso? Volta pro crush, né? Volto. Um crush. Primeiro crush. Primeiro, assim, puf, pá. O Pode ser primeiro aquele da- famosão, pode Não, ser da famoso, infância, pode da ser da infância, infância, aquele que eu enfim. lembrava e queria. Tal. Bom, eu acho que eu vou ficar com o primeiro crush. É pra rir mesmo. Ai, meu Deus. Todo eu mundo nem rindo, você sei. não- Eu tive um monte. Eu desconstruo Primeiro? tanto. Tu teve um monte no primeiro. Eu quero saber. Então eu vou falar um da infância, um menininho, que eu não lembro o nome dele. E passava Tieta, não sei se era a reprise da novela. E ele ia lá pra casa, a gente sentava no sofá e ele fazia aquelas... Tinha um personagem, um coronel, que botava as meninas no colo e fazia ela... Ele me botava no colo, ficava assim, quando aparecia a chamada da novela, ele botava minha mão nos olhos. Não sei porquê, porque tinha mulher pelada e assim, pra mim aquilo... né? Enfim, o primeiro crush seria esse menino. E não nem esqueça. lembra o nome, bichinho. Não, lembro não. Sem nome. Ei, um menino sem nome. Você que tá assistindo. Vamos Vai. lá, uma mania. Uma mania... Nossa, eu sou uma pessoa, assim, quase sem manias. Eu sou capricorniana, então, assim, eu não sou muito... Engraçado que eu já ia perguntar se era peixes. Eu tenho a lua em peixes. Ah. Aí eu sou um pouco É, avoada. por isso que você escreve. Entendeu? Poemas, Porque o coisas. Capricorniano Deixa nem eu ver. escreve, não. Eu acho que é uma mania, talvez... Eu gosto muito de séries e filmes, assim. Eu sempre tô assistindo. Então, Certo. se for considerar uma mania... Assistir séries e filmes. Eu tenho que estar sempre assistindo alguma série, assim. E o que é que você gostaria de eliminar no mundo? Eu acho que essa leitura do preconceito com as diferenças, com todas as diferenças, porque criou-se um lugar de que existe a figura do universal e não existe, na verdade, todos nós somos diferentes, né? Então, assim, essa ideia, assim, de um preconceito pela diferença, eu acho que eliminar esse preconceito. Quem você gostaria de ser por um dia? Nossa, quem eu gostaria de ser por um dia? Ai, tem que pensar em alguém.
Todo mundo quer ser Eu amiga. acho que eu gostaria de ser por um dia a Linda Quebrada, Aí. que tá lá no BBB. Ai, Eu queria saber como é. E quem é que você não gostaria de ser? Eu não vou nem pronunciar o nome da figura. impronunciável. O impronunciável, jamais queria ser essa figura. Tá que ganhando, está. viu, no ranking. É. Bora fazer um prêmio no É. final do Bora. ano, um prêmio, o que foi Porque mais até dito. agora, todo mundo disse que queria ser Anitta. Não. Não foi? Foi mesmo. Não. Que eu não queria ele. O Ele impronunciável. não, ele Ele não, não. ele não. Aquele que não deve ser nomeado, É. sabe? Harry Potter. Quem agora sou eu? Nem lembro. Também, quem foi que perguntou? Vai, Meu é Deus, tu, é tu, é saúde tu. mental, tá bom. É tu. Ganhou na Mega Sena. Qual é a primeira coisa que você faz? Eu fico brincando sempre, eu jogo. Ah, Às vezes. Pode eu jogo acontecer, às vezes né? naquela esperancinha e tal. Eu acho que dá um tempo assim, sabe? Fazer uma viagem de não sei de um ano, tirar umas férias de um ano viajando. Sabático, um ano Acho que não sabático. existe nada melhor do que viajar, conhecer outras culturas, sim, com certeza. aprender outras línguas, enfim. Um micão. Mico, aquele King Kong que pagou. Um mico. Eu sou meio atrapalhadinha às vezes. Capricórnio. Eu acho que é a lua em peixes, né? Não, é Capricórnio, vai. Lua em... E é o atrapalhado, é? Destrambelhar. Você também é Não, Capricórnio? meu esposo Não. é, conheço bem. Não O sei, Theo não. é e ele é. Totalmente destrambelhado. Derruba. O Theo ia sair, o meu filho. Ele ia sair de casa sem o sapato. Pronto. Eu avisei, meu filho, você tá descalço. Ele voltou pra buscar o Eu sapato. já esqueci o que era. Um mico. Um Um mico. mico. Micão. Um micão, também eu não... A gente já teve aqui xixi na cama. Já teve uma pessoa que fez cocô nas calças. Mico. Saindo da Um academia. mico assim, recente, eu sou muito, não sei, aleatória. Distraída, não sei precisar, assim, um Não mico. recordo. Não é possível. Eu esqueço. Uma pessoa sem mico. Bora fazer ela pagar um aqui. Vai cansar. Tem que fazer alguma Um coisa. mico, Não lembro. não lembro. Ai, que triste. Falhamos. Tá. E vamos repercutir logo a notícia, Rai? Vamos embora. Ah. Depois a gente vai chamar as amiguinhas para mandarem mensagem pra amiguinhas é gente. ótimo. Olha só. Saiu, a gente sempre tem um quadro onde a gente repercute a notícia da semana. E a dessa semana, que a gente colocou aqui, até você já tocou no assunto. Da Linda Quebrada explica a tatuagem ela, a pessoa escrever na testa, né? E diz, quero ser tratada nos pronomes femininos. A gente tá tendo, na verdade, no BBB desse ano, que eu tô acompanhando, pra gente poder comentar aqui, um espaço onde tem certas pessoas querendo se educar lá dentro. Né? Inclusive, as pessoas até questionam se é legítimo ou se tá aquilo ali porque tá sendo filmado, sabe? Pessoas querendo se educar em relação ao gênero, em relação à cor, porque eu já vi também uma pessoa perguntando para outra, como é que você se chama? Como é? É negro? É preto? Assim, querendo usar o espaço dali para a educação. Inclusive, o Douglas deu uma resposta que eu achei interessante. Pô, você tem 33 anos de idade, você veio agora com um monte de câmera querer se instruir, porque você não fez isso durante a sua vida inteira. Então, a questão da Linda Quebrada é uma delas. Quero ser tratada nos pronomes femininos e tatuou na testa. Ela até explicou que foi por conta da mãe dela, que a mãe dela se confundia muito quando ela começou a transição. Então, a gente queria saber de você, a sua opinião sobre isso. Então, é tão delicado porque a gente está numa sociedade tão desigual, tão injusta com relação à informação, ao conhecimento. Mas eu acho que tudo perpassa. A Maju, que é outra menina trans, que é uma cantora incrível, ela fala tudo a imagem. Assim, ela falando uma fala recente, é a imagem. Se eu olho pra você, se eu tô vendo que você tá com um top, eu não vou dizer que você tá pelada. Você não tá pelada, né? Seu cabelo é liso, eu não vou inventar, ai, você tá com... Você tem um cabelo crespo. Sabe, tudo... Se eu estou vendo você... Não. Se eu estou enxergando, se eu não tenho a deficiência visual, se eu estou lhe enxergando, então eu estou lhe vendo. Então, assim, é uma imagem, e a imagem precisa ser lida. Se eu me nego, se eu estou diante de uma pessoa preta e eu venho com esse discurso de moreninho, não sei o quê, você está exercendo, além de negar o outro, né? O direito de ser quem ele é, o de respeitar o outro na sua dignidade, na sua essência. Você está exercendo o seu direito ao preconceito, ao privilégio. É por isso que quando ele coloca, você tem 33 anos, só agora você caiu. Mentira. É porque nunca você viu que existem pessoas diferentes de você, nunca você se relacionou com pessoas diferentes e isso não chegou até você e não é importante para você. Porque Nunca sentiu necessidade de se questionar antes. A gente vive nessa sociedade que individualiza as questões e não, é coletivo. A gente vive num coletivo. Tudo é político. E é político não institucional partidário, no sentido que as pessoas,
vereador, presidente. Não, é político porque a gente convive numa polis, numa cidade. Então, tudo é questão de você buscar informação. Por exemplo, eu, uma mulher trans, preta, periférica, eu não posso... Eu estou num lugar de figura pública, então eu já tenho que me trabalhar para poder... Como é que eu vou interagir com esses discursos? Mas tem pessoas que também não vão ter essa paciência, que também é legítimo, ou que não vão ter essa didática, o que é legítimo. Porque a gente não é professor, nem todo mundo é professor, vai pegar na sua mão e vai lhe ensinar. Essa obrigação E também, você né? que não quiser aprender, corra atrás. Tem um monte de intelectual negro falando sobre isso, vale livros. Tem um monte de menina trans também escrevendo sobre transfeminismo, sobre o que é ser uma mulher trans. A Djamila Ribeiro, com a Feminismos Plurais, né? Ela faz um trabalho incrível com os intelectuais negros e trans, e tem já um livro chamado O que é Transfeminismo, da Letícia Nascimento. Então, assim, é isso, a gente tem que correr atrás, tem que se atualizar. Principalmente se você é uma figura pública, que foi o caso da pessoa que perguntou, né? Tem um acesso a um monte de informação de pessoas. Se você está num espaço como esse, no BBB, muito mais ainda, porque isso repercute na sociedade. E tem gente que não teve acesso à informação e que vai reproduzir a sua fala e vai naturalizar isso. Muitas vezes uma pessoa preta, como infelizmente a moça colocou lá, que os pretos... Eu não sei se vocês viram a fala da Natália, eu acho. Os pretos vieram escravos porque eram mais fortes, porque eram não sei o quê. Quer dizer, é uma fala equivocada, mas é como ela aprendeu, como ela absorveu, né, o discurso do colonizador, porque todas nós somos iguais do ponto de vista biológico, apesar da nossa diferença entre pênis e vagina, isso é o de menos, nós temos as mesmas capacidades. É preciso que nos dê oportunidades. Então não tem um povo que mereceu ser escravizado. Não tem ninguém menos humano por causa da cor, por causa da identidade de gênero, por causa... Né, um discurso, essa segmentação favorece sempre ao homem branco, classe média, rico, privilegiado, porque facilita na manutenção desse poder, desse sistema, das desigualdades e injustiças. Então é preciso que a gente se eduque. E educação é uma deficiência também do nosso país, né? Sim, com sempre, sempre, sempre. A gente avança um pouquinho, aí vem outra gestão e diz, não é por aí, vamos fazer assim diferente. Então, enquanto a gente não tiver nos espaços da educação um diálogo sobre essas questões, né, históricas, culturais, sobre tudo isso, a gente não consegue avançar. A gente cresce sendo um adulto que acha que está vivendo só pelo mérito, esse discurso de eu consigo e todo mundo consegue, que não é, e sem respeitar e olhar para o outro. Coisa básica, eu olho para você, eu lhe respeito como você, eu aprendo a conviver com você. A gente vai para um outro país, a gente vai ter que aprender uma língua, aprender uma cultura, aprender a como, né, se relacionar naquele espaço, que é diferente do espaço que você está. Então, tudo isso é educação. E quanto mais a população fica sem educação, mais favorece também o discurso do homem branco, patriarcado, etc. Das desigualdades, né? Claro. Então, acho que a educação é o primordial, assim, pra gente, né? Perfeito. Não dá mais pra gente crescer, ser uma pessoa com acesso. Muitas vezes as pessoas que você apontou, né, que tá lá dizendo, eles têm acesso, têm informação, eles só não querem. Não querem rever seus privilégios, eles não querem abrir mão desse espaço de poder. É verdade. Muito bom. Arrasou, excelente. Isis. Aqui, ó. Botou a gente pra refletir. Vamos chamar o pessoal agora pra mandar, né? Sim, por favor, mandem as histórias. A Isis não lembrou de nenhum micão, mas eu quero ouvir os micos de vocês. As histórias de relacionamento, as resenhas com crush pra gente ajudar vocês a aconselhar. A gente liga aqui, ó, no ar pra o crush. Também, viu? Porque bom. Pode ser que tenha alguma história aí que seja, né, merecedor de... É verdade. Acabar. E a gente ajuda a dar o chute na bunda. Então manda pra nossa produção através do direct, do WhatsApp. E eu queria aproveitar agora para agradecer você por ter vindo, Isis, por trazer esse presente aqui, que a gente vai sortear para as meninas no Instagram, vamos né, sim, Rai? Vamos sim. Esse presente pra gente ler. Só antes de a gente finalizar, Com eu quero certeza. deixar uma poesia no ar. Sim, com certeza. Pode ficar à vontade. A Rebeca tinha dado essa... Então, vou fazer assim, vou fazer melhor. Eu vou encerrar e você fica com a poesia e acaba o programa com Isis, não é melhor do que acabar com a nossa cara que o povo vê todo dia. Então, eu agradeço ao convite, agradeço esse espaço. Eu acho que a gente só tem a ganhar, né, quando a gente consegue dialogar sobre as nossas questões, sobre as nossas particularidades, né, abrir o espaço para que mais e mais mulheres possam ter voz. Muitas vezes as mulheres, nós que estamos num lugar que somos observadas ou vistas, a gente inspira sem saber. As pessoas se inspiram, elas buscam, se ela conseguiu, é isso. Alguém veio e fez, abriu o caminho. Então elas se espelham. Se esse portal está fazendo esse momento, né, de abrir esse caminho,
né? Vocês inspiram que outras mulheres possam falar, possam conhecer, possam pensar, possam refletir sobre as suas vidas e questões. Muito bem, então muito obrigada, Isis, mais uma vez. A gente vai ficar com o nosso Minuto Jurídico da Daiane Benamor, mas não sem antes ouvir o poema de Isis Florescer. Até o próximo episódio, é com você. Fica à vontade. Eu vou falar esse que é um poema que não está, mas esse é um poema manifesto que eu falo desde a primeira, eu acho que eu recito ele desde a primeira vez, enfim, que eu decidi publicar alguma coisa no Instagram. E ele se chama Transvivência. A família tradicional brasileira me quer, morta, às 6 da manhã, numa estrada lamacenta, estampada numa capa de jornal. Os cidadãos de bem... Ah, me querem, na pista, entre sombras, sinais fechados, realizando suas fantasias mais sórdidas. Eu sou aquela que não deita, não peço permissão para existir, escrevo para narrar as minhas impressões desse mundo cão e outras 1000 invenções, reverberações, provocações do que pode um corpo travesti. Muito bom. Olá, eu sou Daiane Benamor, advogada, e assino o Minuto Jurídico aqui do Eufêmia Cast. Se você programou as suas férias e teve sua viagem cancelada por causa da pandemia, você precisa entender quais são os seus direitos. As regras de cancelamento de viagem sofreram alteração em razão da pandemia. O prazo para comunicar o cancelamento pelas empresas aéreas foi reduzido para 24 horas para os voos internacionais e 72 horas para os voos nacionais. Se você teve o seu voo cancelado, o primeiro passo é entrar em contato com a empresa para entender o motivo do cancelamento e também pedir informação sobre o próximo voo. Se esse atraso foi superior a 1 hora, a companhia deve oferecer internet e possibilitar ligações. Se for a partir de 2 horas, ela deve fornecer alimentação. E se for superior a 4 horas, ela deve fornecer a hospedagem e, em caso de pernoite, o traslado do passageiro. Caso a empresa se negue a prestar essa assistência material, você deve registrar todos os seus gastos para procurar um reembolso em momento posterior. E como funciona o reembolso ou a remarcação da viagem para os voos cancelados? Bom, até 2021, o reembolso pode ocorrer em até 12 vezes contados da data de cancelamento do voo, e os valores devem ser corrigidos, porém sem a incidência de multa. A partir de 2022, o prazo do reembolso voltou a ser de 7 dias. Caso haja descumprimento das normas pela companhia aérea, você deve procurar um advogado de sua confiança e buscar os seus direitos.